Bom, continuando aqui a nossa resolução da lista de exercício, com 15 exercícios, né? Já corrigimos 10, agora vamos para a 11ª sobre calorimetria. Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são misturados 200 gramas de água a 55 graus Celsius, com 500 gramas de água também, 500 gramas também de água a 20 graus Celsius. Então, gente, olha, foi misturado aqui 200 gramas de água a 55 graus Celsius, misturou com 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando a mistura atingir o equilíbrio térmico, qual será a sua temperatura? Então, olha só, só para vocês entenderem um pouco, tá? Nesse tipo de exercício, a gente vai padronizar aqui que 1 kg de água é igual a 1 litro. Sendo assim, 200 gramas vai ser igual a 200 mililitros, que é um copinho, aquele copinho de água, copinho americano, né? Aproximadamente. E 500 gramas de água seria 500 mililitros, ou seja, meio litro, tá bom? Então, imagina que você pegou um copinho, tá? Com água a 55 graus Celsius, ela tá morninha, né? Quentinha. E pegou um outro recipiente ali, um copo maior, com meio litro de água a 20 graus Celsius. Você vai misturar as duas águas, entendeu? E aí aquela mistura, né? Vai ocorrer a troca de calor ali. A que está com mais temperatura, né? Vai ceder a que está com menos temperatura. E aí elas vão atingir o equilíbrio térmico. Quando elas atingirem o equilíbrio térmico, cessa o calor, né? E vocês conseguem perceber que essa temperatura ela vai estar compreendida entre 20 e 55. Ela não vai ter como você misturar essas duas quantidades de água e ultrapassar 55 graus, né? Nem ficar abaixo de 20. Então, elas vão ficar entre 20 e 55 graus, entendeu? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a massa, né? Nessa primeira quantidade aqui, né? E temos a temperatura inicial. Tá? E aqui também a gente tem a massa, né, de 500 gramas e a temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? E ele está querendo saber qual vai ser a temperatura final. A temperatura final vai ser das duas, né? Ele vai misturar e aí elas vão atingir o equilíbrio térmico e vai ter uma temperatura final para as duas, tá bom? O calor específico a gente sabe que é 1, né? Ele não foi fornecido aí na lista, mas na lista eu coloquei que para todos os problemas que envolvessem água, para usar 1 caloria por grama grau Celsius, que é o valor do calor específico da água, tá? E aí a gente vai pensar no seguinte, olha, nessa primeira mistura de água, em que eu tive 55 graus Celsius como temperatura inicial, imagina que você misturou e a temperatura final deu 40, tá? Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo só. Como que a gente calcula a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Então, a final seria 40 e a inicial 55. Na segunda mistura, a final também seria 40, mas a inicial seria 20. Então, você faz 40 menos 55 dá menos 15. E aqui 40 menos 20 dá 20. Positivo, né? Então, você vê que um perdeu calor e a outra ganhou calor. Mas essa quantidade de calor que elas trocaram é a mesma, entendeu? Porque eu joguei as duas quantidades de água no mesmo recipiente. Então, elas começaram a trocar calor ali, né? As temperaturas, as moléculas de água ali, elas foram trocando calor entre elas. E elas chegaram numa temperatura em que elas estabilizaram, né, o equilíbrio térmico, certo? E nesse exemplo que eu estou dando aqui, o equilíbrio térmico seria a temperatura de 40 graus Celsius, tá? Nesse caso, a variação de temperatura daquela que estava numa temperatura mais alta, ela vai ser negativa, né? Enquanto na outra que estava mais baixo, a temperatura vai ser positiva. Mas a quantidade de calor foi a mesma nas duas, percebe? Então, ou eu faço que, vamos chamar essa mistura, que essa
essa quantidade de água aqui de 1, tá? De mistura 1, e essa aqui de mistura 2, tá certo? Uma coisa que eu poderia fazer é a quantidade de calor de uma substância é igual à quantidade de calor da outra substância, mas com o sinal invertido, né? Por quê? Porque você vai multiplicar lá, né? A fórmula é essa aqui, ó, do queimacete, né? Calor sensível. E percebem que a temperatura, quando dá negativo, vai fazer com que tudo dê negativo, não é? Então, esse daqui a temperatura vai dar negativo, esse aqui vai dar positivo. Mas a quantidade de calor das duas é a mesma. Eu poderia fazer isso aqui, ó, Q1 igual a menos Q2, tá? Ou então eu posso fazer que Q1 mais Q2 tem que dar zero, certo? Porque a quantidade das duas vai ser igual, mas vai ter sinais opostos, entendeu? Por quê? Porque a variação de temperatura de uma vai ser positiva e a da outra vai ser negativa, certo? Então eu vou fazer dessa segunda maneira aqui, tá bom? Eu vou somar as duas quantidades de calor e vou igualar a zero, tá? Porque elas têm que ser iguais, né? Aqui, deixa eu apagar esse exemplo aqui que eu dei aqui também. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui que a quantidade de calor da primeira mais a quantidade de calor da segunda mistura ali, né? Da segunda quantidade ali vai dar zero, tá bom? E aí, o que vai ser o Q1, né? O Q1 vai ser M vezes C vezes delta θ, né? O queimacete. O M aqui é 200, tá vendo? Então vai ser 200 vezes 1 vezes o delta θ. Delta θ, variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. A final eu não sei, então eu vou deixar θ menos a inicial, que é 55. Aí, olha, já vou dar uma... resolver essa multiplicação. 200 vezes 1 dá 200 vezes θ menos 55. Percebe que aqui eu vou ter que fazer a distributiva? Chuveirinho, lembra? E vamos ver o que seria o Q2. O Q2, né, vai ser a quantidade de calor dessa segunda mistura aqui, né, que é de água também. E aí vai ser queimacete também, né? Então, no lugar do M, eu vou colocar o 500. No lugar do C, eu coloco 1. E variação de temperatura vai ser a final menos a inicial. A final eu não sei, é isso que eu quero saber. Então, o Q2 vai ficar, ó, 500 vezes 1, 500 vezes θ menos 20. Também vou fazer a distributiva, certo? Deixa eu fazer a distributiva aqui já, né? Eu já obtenho os valores de Q1 e Q2. Ó, 200 vezes θ dá 200 θ. E 200 vezes menos 55 dá menos 11.000. Aí no Q2, 500 vezes θ dá 500 θ, é só juntar, né? E 500 vezes 20, eu faço 5 vezes 2, 10, e ponho esses dois zeros do 500 e o zero do 20, né? Os três zeros aqui no final. Então, beleza, eu já tenho Q1 e Q2, né? Quem é Q1? Q1 é 200 θ menos 11.000. E Q2 é 500 θ menos 10.000. Então, eu vou substituir. No lugar do Q1, eu vou colocar 200 θ menos 11.000. Aí, ó, esse maisinho aqui, tá vendo? Eu ponho ele aqui, tá? E o Q2, eu vou colocar o que no lugar do Q2? Esse 500 θ menos 10.000. Porque aqui tá falando que o Q2 é igual a 500 θ menos 10.000. Então, eu posso fazer essa substituição. E tudo isso vai ser igual a zero, certo? Porque a troca de calor, a quantidade de calor ali, né, que aconteceu ali quando misturou, foi a mesma, tá bom? Então, no primeiro membro, eu vou deixar só quem tem θ, e quem não tem θ, né, vai para o segundo membro. Então, o 11.000 vai lá para o segundo membro, e o 10.000 negativo também vai para o segundo membro, e eles mudam o sinal. Então, no primeiro membro vai ficar 200 θ mais 500 θ igual a 11.000, né? Ele era negativo, foi para lá positivo, e o 10.000 que era negativo foi para lá positivo também, certo? Aí não tem mais o igual a zero, né? Porque daí, a partir do momento que eu coloco alguma coisa lá no segundo membro, o zero some, né? Então ficou assim: 200 θ mais 500 θ, 700 θ. E no segundo membro, 11.000 mais 10.000, 21.000. Aí o 700 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, fica 21.000 dividido por 700. Ó, simplifica aqui, né? Corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo
E o θ vai ser 210 dividido por 7, que vai dar 30. 30 o quê? θ é medida de temperatura, né? Dada em graus Celsius. Então, a temperatura final, quando eu misturei essas duas quantidades de água aí, a essas temperaturas, a temperatura que elas atingiram ali, né, quando ocorreu o equilíbrio térmico, foi de 30 graus Celsius, tá certo? Gente, olha, refaçam esse exercício, porque outros exercícios, eu coloquei uns 3 desse na lista, que são bem parecidos, tá? São exercícios que caem bastante em provas, em concursos, tá bom? Bom, vamos para 12? 12ª questão. Em uma garrafa térmica ideal, com 1 litro de capacidade, são colocados 500 centímetros cúbicos de leite. Olha só o problema, complicando a vida do aluno de novo, né? Então, 500 centímetros cúbicos de leite é igual a 500 mililitros, tá? 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Imagina você fazer um cubinho com 1 centímetro de lado, 1 centímetro de aresta, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro é um dadinho. O que caberia ali nesse 1 centímetro cúbico? Caberia 1 mililitro, tá bom? Então, 500 centímetros cúbicos equivalem a 500 mililitros. E aí, esses 500 mililitros, né, vão corresponder a 500 gramas, certo? Então, já tem a massa do leite aqui, né? Isso aqui é o leite, tá? Então, olha, eu tenho uma garrafa de 1 litro, coloquei meio litro de leite. A temperatura ambiente, temperatura θ inicial, né? Temperatura inicial, 20 graus Celsius. E aí, também colocou nessa garrafa 200 centímetros cúbicos, que correspondem a 200 mililitros, que pesam, né? Tem a massa, se você colocar numa balança, vai dar aproximadamente 200 gramas, tá bom? Isso aqui de café. E a temperatura inicial era de 90 graus Celsius. Admitindo-se que as trocas de calor somente aconteçam entre o café e o leite, né? Porque, né, numa situação dessa, né, também haveria troca entre a garrafa térmica, a garrafa térmica ela vai ter uma temperatura lá dentro, né? E ela vai estar a temperatura ambiente, né, se ela estiver aberta, né? E quando você coloca as temperaturas, elas não vai trocar não vai haver troca de calor apenas entre o café e o leite, também vai haver entre o interior da garrafa térmica, certo? Mas aí ele está admitindo que a troca de calor aconteça somente entre o café e o leite, tá bom? Cujas densidades e calores específicos podem ser considerados iguais. Então, calores específicos iguais. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico do sistema? Então, eu quero saber a temperatura final, tá bom? Vai ser a mesma, né? O café, ele tá a 90 graus, ele tá bem quente, né? E o leite está na temperatura ambiente ali. Então, quando você misturar os dois, vai começar a haver troca de calor. E, de novo, a temperatura final, ela vai estar compreendida entre 20 e 90. Então, o café, ele vai ceder calor para o leite, e o leite vai receber calor. E a variação de temperatura do café vai ser negativa, né? A variação de temperatura vai ser negativa e a do leite, a variação vai ser positiva. E a troca, a quantidade de calor que eles estão trocando ali vai ser a mesma, percebe? A quantidade de calor vai ser a mesma. Um vai receber, o outro vai ceder. A quantidade de calor ali nessa troca vai ser a mesma. Só que elas vão ter sinais invertidos. Uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Tá bom? Então, eu vou fazer igual eu fiz no exercício 11. Eu vou somar as duas e vou igualar a zero, tá bom? Porque uma é positiva, a outra é negativa, né? Se a quantidade de calor for 50, uma vai ser 50, a outra vai ser menos 50, entendeu? Elas vão ter apenas ali o sinal diferente, tá bom? Mas o módulo vai ser o mesmo. Vamos lá. Quantidade de calor aqui do leite, então, vai ser Q igual a massa, né? Que é 500, vezes o C,
vezes delta θ, que eu não sei quem é delta θ, então vai ser a temperatura final menos a inicial. E a quantidade de calor aqui do café vai ser 200, que é a massa aqui de café que foi usada, vezes o C, vezes a variação de temperatura, que é a final, menos a inicial, que é 90. Ó. Então, eu vou fazer aqui, né? Vou colocar aqui Q1 e Q2 de novo, tá? Então, vou fazer Q1, deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou fazer, ó, Q1 mais Q2 igual a 0. Então, quem é Q1? 500C vezes θ menos 20, 200C, θ menos 90. Isso igual a 0. Então, aqui vai ficar, ó, 500 vezes θ, né? Faz a distributiva, tá? Então, vai ficar 500... Então, aqui vai ficar, ó, 500C vezes θ, 500C θ, menos 500C... uma coisa que eu já posso fazer aqui, ó. Como ele diz que o calor específico é o mesmo, né? Eu vou dividir toda a equação por C, que é o calor específico, tá bom? Aí eu não preciso ficar repetindo esse calor específico aqui, porque eles são iguais mesmo. E aí, olha, aqui eu tenho uma multiplicação, é uma coisa só, tá vendo? Quando eu divido 500C vezes θ menos 20, divido isso por C, eu corto C, ó. Corta esse C e aqui também corta esse C, entendeu? Então, como tem o mesmo calor específico, eu vou dividir toda a equação por C, pelo calor específico, eu nem sei o valor que é e nem preciso saber, porque todo mundo aqui vai ter C, né? Então, eu já corto C. E aí fica 500 vezes θ, 500 θ, menos 500 vezes 20, eu faço 5 vezes 2, 10, e coloco 3 zeros, mais 200 vezes θ, 200 θ, menos 200 vezes 90. Faço 2 vezes 9, 18, e coloco os 3 zeros, ó, os dois ali do 200 e um do 90. E faço igual a 0. Igual ao exercício anterior, quem tem θ fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então, no primeiro membro vai ficar 500 θ mais 200 θ, e lá no segundo membro vai ficar o 10.000 mais 18.000. Como eles eram negativos, eles passam para o segundo membro positivos, né? Então, eu somo aqui, vai dar 700 θ, 10.000 mais 18.000, 28.000. Aí, isolo o θ, o 700 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, na verdade estou simplificando, né, por 100, tá? E aí o θ vai dar 280 por 7. 28 por 7 dá 4, né? Então 280 por 7 vai dar 40. 40 o que mesmo? Como eu estou lidando com temperatura, tá em graus Celsius, né? Então a temperatura final ali vai ser de 40 graus Celsius. Vamos para 13? 13ª. Uma dona de casa coloca no interior de uma garrafa térmica o café que acabou de preparar. São 500 gramas de água. Então eu vou colocar aqui, ó, água, 500 gramas, adicionados ao pó de café a 90 graus Celsius. Então a temperatura inicial aqui da água, 90 graus Celsius. Aí vamos ver o café. Se a garrafa térmica estava a temperatura ambiente, 12 graus Celsius, e atinge o equilíbrio a 87 graus Celsius, qual é a capacidade térmica dessa garrafa? Então eu não vou usar nada do café, né? Bom, vamos lá. Uma dona de casa coloca no interior de uma garrafa térmica o café que acabou de preparar. Então ela já preparou o café. São 500 gramas de água adicionados ao pó de café a 90 graus Celsius. Se a garrafa térmica estava a temperatura ambiente, então aqui eu vou pôr garrafa, né? Garrafa. Ela estava com uma temperatura inicial de 12 graus Celsius e atinge o equilíbrio térmico a 87 graus Celsius. A temperatura final aqui então foi de 87 graus Celsius e foi a mesma aqui da água com café, né? Então aqui é água mais café, tá? Aqui também foi de 87 graus Celsius, então eu consigo saber qual foi a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui na água, né? Foi a final menos a inicial, então 87 menos 90. A variação de temperatura aqui foi de menos 3 graus Celsius. E aqui foi de 87 menos 12. A garrafa estava fria, né?
E aí colocou a água quente ali, o café quente, ela subiu a temperatura. Então a variação de temperatura foi de 75 graus Celsius, tá? Lembrando que a variação de temperatura sempre é a temperatura final menos a inicial. Aí por que que deu negativo aqui, professor? Porque a inicial era 90 graus Celsius. Quando eu coloquei o café numa garrafa térmica que estava numa temperatura baixa, numa temperatura de 12 graus, vai abaixar um pouco a temperatura da água, concorda? Porque daí ela vai trocar calor com o interior da garrafa, né? Então o interior da garrafa esquenta, né? E a água ela perde um pouquinho de calor ali, ela vai ceder um pouquinho de calor. E aí, quando elas atingem o equilíbrio térmico a 87 graus Celsius, cessa o calor, né? Mas a quantidade de calor que foi trocada ali também foi a mesma, como nos exercícios anteriores, tá? E aí ele quer saber qual a capacidade térmica da garrafa. Qual é a capacidade térmica? Lembrando que a fórmula da capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura, né? Então eu tenho que saber qual foi a quantidade de calor que foi trocada aí, né? E aí ele pediu para colocar o calor específico da água com o café o mesmo da água, tá? Então o calor específico vai ser 1 caloria por grau Celsius, tá certo? Então dá pra gente calcular aí a quantidade de calor da água, né? Quantidade de calor ali da água com o café. Que macete, né? Então o M é 500, o C é 1 e a variação de temperatura foi de menos 3 graus Celsius, né? Então a quantidade de calor ali foi 500 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 1500. 1500 calorias, ou seja, a quantidade de calor que foi trocada ali entre o café e a garrafa foi de 1500 calorias, tá? No caso da água com o café, menos 1500 calorias. Mas essa quantidade de calor trocada é a mesma, tá? A quantidade de calor da garrafa, ela também foi de 1500 calorias, mas foi 1500 calorias positivas. Né? Lembra que a gente soma uma com a outra para dar zero? Então elas têm o mesmo módulo, mas têm sinais diferentes, tá bom? Então isso aqui é o da garrafa, tá? E aí como ele quer saber aqui, né, a capacidade térmica da garrafa, a gente vai colocar no lugar do que 1500 e a variação de temperatura da garrafa foi de 75 graus Celsius. Ó. Então a capacidade térmica vai ser 1500 dividido por 75. Se você pegar os 150 e dividir por 75, dá 2, né? Então 1500 por 75 dá 20. Aí você tem que saber qual é a unidade medida. Esse 1500 é a quantidade de calor, é caloria. E o 75 é grau Celsius, não é? Então a unidade medida vai ser caloria por grau Celsius, tá? Então a capacidade térmica da garrafa, 20 calorias por grau Celsius, certo? Daqui a pouco eu volto com a 14 aí, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, certo?